Então é isso, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, todos e todas. Vamos começar a nossa aula aqui, a nossa segunda aula de Geografia Física, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada. Aos poucos o pessoal vai chegando aí e a gente vai conversando, beleza? Bom, o esquema é o mesmo. Eu vou falando, eu vou projetando a minha tela aqui, falando algumas coisas. Vocês podem, quando eu projeto a minha tela, eu vou para uma outra tela, e aí aos poucos eu vou ficar monitorando aqui para ver se tem algum comentário, se alguém levantou a mão, enfim, alguma pergunta, dúvida, o que seja. De todo modo, se alguém está, se de repente uma ou mais pessoas estão com dúvida aí do que eu falei, e eu ainda não olhei para a tela, vocês podem abrir o áudio de vocês e me interromper tranquilamente, beleza? Aí quando vocês me falaram qualquer coisa, eu volto aqui e a gente já vai conversando. Prof. Então é isso. Tem dois alunos que não vão poder comparecer na reunião hoje. Uma é a vice-líder da sala, que é a Amanda Kelly, que ela teve uma questão urgente para sair. E o índio, que é Cauã, não é o Bruno Cauã, não, é Cauã mesmo. Que ele teve que ir no dentista, aí não vai poder comparecer à aula. De boa, depois ele assiste então aqui, depois quando a gente encerrar. Eles, né? Eles assistem aí, tá tudo tranquilo. Então é isso. Pessoal, então na aula passada, eu fiz uma recapitulação do que a gente viu no início do ano, né? Vocês se lembram? Em primeiro lugar, já quero começar pedindo desculpa para vocês, porque eu ainda não consegui preparar um slide, mas eu vou preparar um slide de tudo da minha aula, da primeira aula, da aula de hoje e das próximas aulas, que aí quando eu pedir alguma atividade aí para vocês, uma prova, alguma coisa do tipo, vocês têm esse material para poder ir estudando, tá bom? Mas não tem problema não. Eu vou organizar aqui certinho, porque eu estou mostrando aqui as imagens, as paradas tudo aí, mas eu sei que é bem melhor quando a gente tem esse material aí para poder estudar, né? Bom, mas é isso. Então, na aula passada, deixa eu ver aqui quem está falando. Mas, rapaz, o bicho está pitando aqui. Quem é que está falando? Professor, licença. Diga. E, assim como eu, tem duas pessoas em uma sala errada do senhor, aqui mesmo na equipe de geografia. Tipo, tá em outra sala. Na mesma equipe, entendeu? Se eu não me engano, tem Mayra e Caio. E tem outra ainda, sem ser a general. Tem outra sala ainda que não foi que eu entrei. Não sei se tem gente por lá. Ixi, e aí, como é que faz? Não sei. Compartilha esse link que eu mandei para você. Fala para as pessoas entrarem nesse link, que eu gerei esse link agora de manhã. Beleza. Sabe qual é? É porque eu tinha gerado o link aqui, ó. Eu tinha gerado, agora eu estou vendo as mensagens aqui, Bruno e Amelie estão falando, né? Eu tinha gerado, eu agendei todas as minhas aulas no calendário todo. E aí o que acontece? Eu fiz isso com todas as minhas turmas, e algumas turmas não estavam conseguindo acessar. Então eu desisti e comecei a fazer um link antes da aula. Então provavelmente está dando duplicidade aí. Então sempre o que eu estou mandando aqui, no caso. Mas o pessoal vai entrando aí e eu estou só introduzindo a aula. Pronto, agora a gente já tem bastante gente aqui, 17 pessoas num conjunto de 23, 24 que vocês estão falando, né? Mais ou menos. A aula passada foram 25 pessoas que assistiram. Bom, então na aula anterior eu recapitulei o nosso assunto, que era sobre a origem da Terra, né? Falei sobre alguns conceitos, muitos conceitos, sobre a formação do universo. Expliquei o contexto da geografia física, como ciência exata, porém trabalha com métodos indutivos, hipotéticos. Falei sobre a idade da Terra, falei sobre teorias da formação do universo, como a teoria do Big Bang, é mais aceita, e a teoria do Big Rip, né, que seria a ruptura, seria um processo que remete
teoricamente, um novo Big Bang, só que com uma dinâmica diferente. Ao invés de uma explosão, seria uma implosão, certo? Enfim, aí eu fui falando sobre várias coisas até chegar ao ponto final da nossa aula, que foi sobre a formação do planeta Terra, né? Como ele foi se formando, aí falei de força de agressão e um monte de coisa. Feito isso, eu mandei também uma atividade assíncrona no final dessa aula, que era relacionada ao que a gente viu na aula anterior, né? Eu ainda não tive tempo para poder olhar as atividades, mas vou olhar, obviamente, e corrigir e devolver para vocês verem as considerações que eu fiz sobre essas atividades. Continuando essa aula, a gente vai falar agora sobre, ainda sobre a formação do planeta Terra. Então, assim, claro que o planeta foi se formando há 4,6 bilhões de anos atrás, e nesse processo todo de bilhões de anos atrás, ele foi moldando, ele foi se transfigurando com a característica que a gente vê hoje. Aí você fala, professor, qual é a característica do planeta Terra que a gente vê hoje? Um planeta sólido, na sua superfície mais... na sua parte mais superficial, que seria a crosta terrestre, ou litosfera, certo? É dividido em estruturas, em camadas, tá? Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e crosta terrestre. Cada uma dessas camadas, dessas estruturas com uma característica química e física diferenciadas, ok? E aí o que a gente vai estudar a partir de agora são os processos que ocorreram ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Começando com o resfriamento do planeta e as características químicas e físicas dele, certo? Depois disso, eu vou entrar numa paradinha aqui de escala de era geológica. Mas antes de falar das eras geológicas, hoje eu vou falar sobre a formação do planeta, especificamente a dinâmica da formação do planeta Terra ao longo desses bilhões de anos. Vou falar sobre a escala de era geológica, vou falar sobre minerais, mineraloides, minérios, vou falar sobre rochas e seus tipos, tá? Vou tentar falar tudo isso hoje, que é para dar uma adiantada, ok? Apesar de ter muito detalhe, muita coisa interessante, eu vou ver se a gente consegue finalizar no nosso tempo de aula. Não conseguir também não é um problema, a gente finaliza nos outros. O que eu não posso é deixar passar alguma informação que é essencial, extremamente relevante para o entendimento aí dos processos da Terra, ok? Então, pronto. Bruno, quer falar o quê? Bruno de Jesus. Diga aí. Bom dia. Mandei a atividade que o senhor passou na plataforma do Teams. Tem problema? Você mandou por onde? Eu não vi a explicação. Você mandou por onde? Pela própria plataforma do Teams. Pronto, então pronto. Eu acho que eu já até recebi aqui. Eu não sabia se era você ou outro. Mas... Não. Eu recebi do Bruno Cauã. Vou dar uma olhada aqui para ver o seu, tá? Se eu não achar, eu entro em contato com você para você mandar de novo. Ok, obrigado. Tranquilo. Então é isso. Pessoal, para começar, então, eu vou mostrar um videozinho para vocês, rapidão, para vocês entenderem um pouco sobre a dinâmica da formação do planeta, dinâmica química, tá? Química e física. Beleza? É um vídeo rápido, é um vídeo curto, relativamente curto, mas é essencial para a gente entender todos os processos. Então, deixa eu compartilhar aqui. Estou compartilhando agora e se vocês não conseguirem visualizar, me avisem, por favor. Nosso planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. 4,6. Daquele momento até a formação das rochas mais antigas, passou-se 1 bilhão de anos. Você vai ver agora como foi esse primeiro período.
do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se uma atmosfera primitiva composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Bom, é isso. Conseguiram acompanhar o vídeo? Esse vídeo, então, eu vou destacar alguns pontos que é importante para a gente entender sobre o que ele fala. Primeira coisa, ele começa a falar sobre o processo de formação da Terra, que a Terra era muito quente. Você viu eles falando, o vídeo traz a informação de que quando começa a formação lá há 4,6 bilhões de anos atrás, o planeta era basicamente uma imensa bola de fogo, né? Composto por material magmático, radioativo, criando campo magnético, criando campo gravitacional,
Enfim, tudo isso se deu pelaquela força de acreção que eu expliquei na aula passada, que nada mais é do que o contato, o choque entre entre os corpos celestes que vagavam pelo espaço da explosão. Ok? Então, um corpo chocava, vinha um corpo celeste a gente pode entender por meteoro ou protoplaneta. Ele até fala que é informação de protoplaneta. Você fala, professor, o que é isso, protoplaneta? São planetas pequenos, tá? A gente tem muitos planetas no espaço. Eu estou dando uma olhada aqui em alguns comentários nas atividades, mas é sobre a atividade avaliativa. Depois eu respondo isso. A gente tem muitos corpos celestes no espaço e há uma categorização científica para o que pode ser definido como planeta ou não pode ser definido como planeta, tá? Então, só para vocês terem um exemplo, Plutão, em 2009, se eu não me engano, ele saiu da categoria de planeta do sistema solar em função do tamanho dele. Então, nós tínhamos nove planetas no sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Em função do tamanho do Plutão e da existência de outros planetas, inclusive maiores do que Plutão, próximos ao sistema solar, decidiu, então, retirá-lo como planeta integrante desse sistema, tá? Então, um protoplaneta é um planeta pequeno, em proporções pequenas, e é claro que, inicialmente, a Terra não tinha o mesmo tamanho que tem hoje, mas por força de acreção, ela foi acumulando mais materiais e foi agregando mais materiais e foi aumentando o seu tamanho. Primeira coisa que começa a falar aí no vídeo é sobre a formação de uma atmosfera primitiva. O vídeo traz alguns exemplos sobre os elementos que concentravam essa atmosfera primitiva, né? Como o hidrogênio, o hélio, certo? Que eram basicamente os essenciais, os elementos predominantes nessa atmosfera. Primeiro que eu quero falar uma coisa para vocês, a gente trabalha, para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu, a gênese do planeta Terra, a gente tem que entender as esferas do planeta Terra. Então, nós temos basicamente 3 esferas interagindo entre elas, e essas 3 esferas formam uma 4ª esfera, né? Eu não tenho essa imagem aqui, mas eu posso desenhar aqui rapidinho. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma esfera, outra esfera e outra esfera. Não ficou muito bom não, mas vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei 3 esferas? Então, pronto. Eu vou dar nome a cada uma delas, tá? Eu vou dar nome a cada uma delas. Ou seja, cada uma teve um processo de formação ou concomitante, ou todas tiveram um processo de formação concomitante, ou algumas delas se desenvolveram primeiro do que as outras, ok? Então, o vídeo ele fala que nesse período inicial, depois de formar o campo gravitacional, força magnética da própria Terra, começou a formar a atmosfera primitiva. O que é a atmosfera, gente? O que é a atmosfera? Atmosfera terrestre. Já ouviram falar disso? Eu não sei se estou sendo ignorado ou se eu estou sendo... Já. Ou ninguém está ouvindo. Pronto. Claro, a gente está escutando. O que é a camada atmosférica? Por exemplo, a gente aqui no planeta Terra, para a gente sobreviver, a gente precisa de quê? Essencialmente. A gente precisa de muita coisa para sobreviver, mas essencialmente precisa de quê? Oxigênio, precisa de água, certo? A gente precisa de oxigênio. Então, a gente precisa essencialmente de oxigênio, porque, por exemplo, se a gente ficar sem água agora, a gente consegue sobreviver alguns dias sem água, porque o nosso corpo armazenou um pouquinho de água, então a gente sobrevive. Mas considerando que nunca tivesse existido água, provavelmente a nossa espécie não estaria aqui para contar essa história. Mas, assim, sem o oxigênio, a gente não consegue resistir muito tempo. A gente tem dificuldade, a gente vai morrer, entendeu? Por falta de oxigênio, não consegue respirar, então não dá certo. Essa atmosfera primitiva nada mais é do que a formação dos gases, né? Acumulação
e formação dos gases que tiveram reações químicas e começaram a formar a atmosfera terrestre. Quando o vídeo diz que surgiu uma atmosfera primitiva, era uma atmosfera mais densa, mais concentrada, certamente não é muito diferente do que a gente entende por campo atmosférico para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Mas o que eu quero que vocês entendam é que hoje, né, depois de 4,6 bilhões de anos, não quer dizer que formou e acabou, não. Está em formação campos atmosféricos, camadas atmosféricas heterogêneas no planeta Terra. Por exemplo, aqui onde a gente vive, a gente está numa camada atmosférica chamada estratosfera, certo? Troposfera. Então, a gente está aqui na troposfera e o oxigênio ele tem uma concentração combinada com outros elementos químicos que permite que o nosso organismo mantenha uma respiração e a gente sobreviva e desenvolva. Não somente a nossa espécie, mas tanto as outras 7 bilhões de outras espécies que existem. Ok? Subindo, se eu não me engano, uns 12 quilômetros acima dessa superfície aqui da Terra, a gente já muda de camada atmosférica. A gente vai para a estratosfera. A estratosfera ela tem uma composição química diferente da troposfera, né? Por exemplo, na estratosfera já existe uma concentração de oxigênio bem menor do que aqui, né? Tanto é que, para quem gosta de futebol ou para quem já teve uma experiência em locais de alta altitude, de elevada altitude, o ar fica rarefeito, né? O ar fica rarefeito. Então, por exemplo, tem uma Copa aí, uma liga de futebol, um campeonatozinho chamado Copa Conmebol, né? Que a Conmebol em países andinos, ela ocorre em países andinos. Para quem não sabe o que são países andinos, são os países países e cidades se desenvolveram em cima da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma elevação de cadeias montanhosas, então a gente está falando de altitude de 4, 5 mil metros, 2, 3, 4, 5 mil metros de altitude, 5 acho que é muito, mas 4 mil metros de altitude chega, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio, mais difícil para a gente respirar. Mais difícil para a gente... Você fala assim, mas como é que as pessoas vivem lá? As pessoas se adaptaram, os nativos se adaptaram àquele tipo de condição de ar rarefeito. Certamente os pulmões são diferentes e houve uma adaptação de espécie, tá? Mas é isso que eu quero dizer. Então, se alguém de lá viesse, se alguém de lá viesse para um lugar que não fosse tão acima, ele conseguia respirar muito melhor que os outros? Não é que ele consegue respirar muito melhor. Como houve uma adaptação de espécie, deixa eu te explicar como é que funciona. Se ele vai para um local de baixa altitude, onde há uma maior concentração de oxigênio, ele vai respirar mais? Ele vai passar mal porque tem muito oxigênio? Não. Ele vai respirar normalmente. Por quê? Porque o organismo dele se adaptou a uma velocidade de respiração, a uma absorção de oxigênio, então está tudo certo. O que acontece é que quem não sobrevive, quem não está adaptado a um ambiente de alta altitude com pouco oxigênio, os pulmões estão acostumados a receber maior quantidade de oxigênio. E quando ele chega... Quando é ao contrário que acontece, quando ele chega lá e não tem tanto oxigênio para poder preencher os pulmões, tem falta de ar. Mas quem sai de lá e vai para um lugar que tem muito oxigênio, quer dizer que vai absorver mais oxigênio. Não, na verdade, ele vai continuar respirando normalmente, porque o seu organismo se adaptou a receber uma quantidade X, independente de quanto tenha, certo? Então, é mais ou menos assim. O que eu quero dizer para vocês, só para não ficar viajando demais, me delongando demais, é que hoje nós temos as camadas atmosféricas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, exosfera, certo? Essas são as camadas. Cada uma dessas camadas com uma característica química e física diferente, ok? E aí o que acontece? Eu estou vendo aqui que está passando uma mensagem, seu vídeo está destacado para todos na reunião. Não sei o que é isso. Não sei se alguém está fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Bom, voltando, eu estava falando para vocês sobre as camadas atmosféricas. Aqui eu escrevi atmosfera.
sobre as esferas terrestres, que é o que o vídeo estava abordando. Em seguida, o vídeo também disse que, com o passar do tempo, um monte de outras reações químicas foram ocorrendo com nitrogênio, com oxigênio, e começaram a formar as camadas líquidas. Começou a formar a camada líquida da Terra. Foi um período longo, de muitas chuvas, muitas reações, e toda essa água passou a ser armazenada nas depressões da Terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o formato real da Terra, físico, é um formato geóide. A Terra não é essa esfera bonitinha, redondinha, que a gente visualiza nas imagens de satélite. Então, professor, a Terra não é isso daí? É achatada nos polos. Então, com achatamento nos polos. Quer dizer, então, que a Terra, se ela não é desse jeito, a Terra é plana? Eu vou interromper agora para quem estiver falando. Eu vou banir dessa sala quem me parecer com uma palhaçada dessa de falar de Terra plana. O que eu quero dizer para vocês é que a Terra ela é irregular. Né? Como é que ela é irregular? Deixa eu ver aqui se eu consigo. É que essa caneta aqui, ela não é uma caneta muito grossa para vocês visualizarem. Eu vou inventar, tá? Porque ele não é assim. Ó. A Terra é como se fosse isso. O planeta Terra. Ele é como se fosse, ele é irregular. Ele é todo deformado. Ô, louco, mas a gente vê na imagem satélite. O que acontece é que como a Terra criou o seu próprio campo gravitacional, esse material líquido que se formou ao longo desses bilhões de anos, ele acumulou, né? Ele preencheu todas essas deformidades. Então, o que a gente vê hoje lá no espaço é uma Terra redondinha, certo? Nossa, aqui tá redondo igual a minha cara. Ó. É uma Terra redondinha, que na verdade nada mais é do que esse planeta deformado, cujo nome é Terra geóide, tá? Foi preenchido por água. Tanto é que é por isso que a gente tem, se a gente pegar os 5 oceanos que nós temos no planeta, os oceanos não têm a mesma profundidade. Tem oceano que tem uma profundidade, uma baixa profundidade, e outros com uma profundidade maior. Por exemplo, você tem oceanos que têm profundidade de 1.000, 2.000 metros de profundidade, certo? Mares e oceanos que têm uma baixa profundidade. Da mesma forma que você tem oceanos, que chegam a profundidade superior a 12.000 metros. Superior a 12.000 metros. Você fala, professor, se é superior a 12.000 metros, qual é a profundidade exata? Não se sabe, porque, como eu disse para vocês, a nossa limitação científica, ela trabalha com métodos indutivos, desculpa. Então, o máximo que conseguiu chegar foi 11.000 e alguma coisa, certo? Metros de profundidade no fundo do oceano, e aí deduz-se que pode chegar até aproximadamente uns 15.000 metros. Espera aí, gente, deixa eu botar um trem aqui, que está acabando a bateria. Professor. Vai dizendo, pode dizer. Lembrando que os seres humanos só conhecem 5% dos oceanos. Peraí. Então, é isso. A gente sabe mais sobre o espaço, sobre o que acontece no espaço, do que a gente sabe sobre o que acontece no próprio oceano, né? Então, beleza. Aí formou a camada atmosférica, foi se formando as camadas atmosféricas, tá? Com o tempo. Formou, então, a hidrosfera. Então, a gente já tinha aqui a formação da atmosfera. Agora, a formação da hidrosfera. Beleza? E aí, como foi formando as camadas atmosféricas, produzindo chuva, mudando a composição dos elementos químicos, concentrando alguns outros, foi também começando a formar, a se configurar um tipo de clima na Terra. Claro, o clima, ao longo do tempo, ele muda em proporções bastante significativas, né? Então, assim, em função da mudança climática no planeta, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, e também dessas camadas líquidas aqui na Terra, percorrendo todo o planeta através de um ciclo, a camada mais superficial da Terra, que era uma imensa bola de fogo, começou a resfriar. Quando ela começa a resfriar, a gente também tem uma nova estrutura, uma nova esfera, que a gente chama de litosfera. Litosfera.
que é litosfera? Lito, né? O prefixo litosfera. O prefixo lito vem de rocha. Então, a litosfera nada mais é do que a formação das rochas no planeta, das primeiras rochas no planeta. Um conjunto de massa magmática, a Terra não era sólida, começa a formação de de atmosfera, começa a alteração de clima, muda a temperatura da Terra, começa a formação de uma massa líquida imensa no planeta, praticamente cobrindo o planeta todo. Obviamente que esses elementos eles foram combinando para o resfriamento do planeta. E aí, conforme foi resfriando esse magma, o que aconteceu? O magma resfriado virou rocha. Então, a gente tem uma camada superficial no planeta, em toda a estrutura do planeta que ficou sólida, que é a litosfera. A combinação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera, resumindo, gases, água, gasoso, líquido e sólido, a combinação entre essas três esferas, esses três conjuntos, formou uma quarta esfera. Olha, você tem ambiente líquido, você tem ambiente sólido, você tem ambiente gasoso, isso criou um novo ambiente para o planeta que foi capaz de desenvolver espécies de vida, certo? Capaz de desenvolver vida e espécies de vida. Então, com a interação desses três elementos, nós temos uma nova camada que se forma aqui no conjunto, que é uma camada de vida. Estão vendo que a ela está interligada entre as três esferas, então nós chamamos isso de biosfera, ok? A biosfera é a mais importante, tem mais ou menos importante? Não, não tem mais ou menos importante. Por quê? Porque uma não existe sem a outra, certo? Se a gente tiver desequilíbrio em qualquer uma dessas estruturas, em qualquer uma dessas esferas, isso compromete o desenvolvimento das demais, entendeu? Sobretudo da biosfera. Por que da biosfera, professor? Por que a biosfera é importante? Porque é nela que a gente vive. Porque ela é o que dá a nossa vida, o que dá origem às espécies dos seres vivos. Então, é por isso que é importante, relevante para a gente, tá? Senão nada faz sentido, ok? Então, beleza. Isso foi uma das informações que foi mostrado aí no planeta, né, nesse vídeo que eu mostrei para vocês. E agora, entendendo toda essa dinâmica de formação do sistema, eu vou começar a falar um pouco sobre as eras geológicas, tá? Bom, para falar de era geológica, sempre quando eu começo esse assunto de escala do tempo, era geológica, eu tenho uma tabelinha que eu uso para poder... deixa eu abrir aqui. Para poder dar uma noção melhor, né, sobre o que eu estou falando. Estou abrindo aqui uma imagem, só um momento. Deixa eu ver. Eu não estou nem enxergando aqui. Bom, primeiro eu vou colocar ela aqui, eu vou compartilhar ela aqui em um formato menor, tá? Depois eu vou dando um zoom para vocês verem melhor. Cadê, povo? Oxi. Só um pouquinho. Apareceu. Estão vendo aí? Tá pequeno, tá? Mas eu vou dar um zoom. Eu só estou querendo mostrar aqui para vocês, de forma geral, o que é isso daí. Isso aqui é uma escala de era geológica, tá? Uma escala de eras geológicas. Então, assim, o que isso quer dizer? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de entrar nos detalhes das eras geológicas, é que, para entender tudo isso aqui que eu estou falando, é preciso saber que o planeta Terra, ele é organizado, vou falar organizado, tá? Ele é organizado através de duas forças, tá? A formação do planeta se dá pela atuação de duas forças. Primeira força a gente chama de força endógena. Não tem primeira, não tem segunda, tá bom? Se eu estou falando para organizar. Uma delas é a força endógena. Endógena.
E-N-D-O, endo. Endo, o prefixo endo quer dizer dentro, ok? Dentro. Então, a gente vai entender que o planeta Terra ele se forma por atuações, por comportamentos, por uma dinâmica na sua parte interna. Se hoje a gente entende que o planeta Terra é dividido em estruturas, em camadas, ok? E essas camadas são núcleo, manto e crosta terrestre, da crosta para baixo é a sua parte interna. O que acontece lá dentro? Então, a gente vai entender aos poucos. Existe uma segunda força, que são as forças exógenas. Exógenas. E-X-O-G-E, acento agudo, N-A. S. Então, assim, o que são o prefixo exo, ou vocês podem falar também exógenas, tá? Tanto faz, exógena ou exógenas. Eu falo exógena. O prefixo exo ou exo quer dizer fora, externo. Endo, dentro. Exo, fora. Ok? Então, quais são as forças que atuam aqui na parte de fora da superfície terrestre? Na parte, quando eu digo fora, é fora, acima da crosta terrestre. O que acontece acima da crosta e o que acontece abaixo da crosta terrestre. Então, aos poucos, a gente vai entendendo quais são esses processos. Mas agora, eu vou começar a falar para vocês que todos esses processos, tanto interno quanto externo terrestre, eles perpassam pela organização de eras geológicas, que é exatamente essa tabelinha que estou mostrando aí para vocês na projeção, tá? Essa tabelinha de era geológica, ela é dividida em, vocês não estão enxergando, eu vou aumentar, mas só vou para contextualizar, em éon. Éon nada mais é do que um conjunto de eras geológicas, ok? Eras geológicas, períodos e épocas, que são, vamos dizer assim, subdivisões de tempo e de acontecimentos, tá bom? A palavra não era bem acontecimentos, mas acontecimentos dá sentido, é o que eu quero dizer. É que eu esqueci qual que era a palavra. Eventos geológicos, tá bom? Agora eu vou dar um zoom aqui, para a gente começar a entender rapidinho o que é que a gente está falando. Então, olha só, entre o éon, nós temos dois éons, que é o éon fanerozoico e o éon criptozoico, ok? Fanerozoico e criptozoico. Fanerozoico é sobre... é um éon que mostra... como é que fala? Formação de elementos visíveis, tá? E o fanerozoico, formação de elementos ou eventos escondidos, quase tão primitivos que quase não dava para ser visualizado, ok? Então, quando a gente começa a analisar aqui, por exemplo, as eras geológicas, a gente vai lá para a formação da Terra, que está datando aqui de 4,6 bilhões de anos, tá bom? E aí o que acontece? A gente está falando aqui de uma era geológica, apesar de eu estou me contradizendo, porque estou chamando isso de era geológica, mas o Adeano não é considerado uma era geológica, tá? Por que ele ainda não é considerado uma era geológica? Porque, basicamente, as eras geológicas, elas trazem características de eventos no processo de formação da Terra. E o Adeano não teve evento. A ausência de qualquer tipo de registro geológico terrestre. Geologicamente, o único evento que existiu é o fato de ser uma imensa bola de fogo, só isso. Adeano faz uma referência a Hades, né, que é inferno. Tem até um livro chamado Inferno de Hades. Por que inferno? Porque no sentido de ser extremamente quente, absurdamente quente, né, e sem vida. Como é que é o nome disso? Uma analogia? Pode ser uma analogia. Em seguida, a gente vai para o período arcaico, que pode ser interpretado em algumas tabelas como arqueozoico, certo? O arcaico, ele vai de 4 bilhões de anos atrás até 2,5 bilhões de anos atrás, ok? E surgindo os primeiros microfósseis inequívocos e depois proterozoico, primeiros fósseis inequívocos, as cianófitas. Eu não sei se vocês já estudaram isso em biologia, porque biologia também trabalha um pouco de escala do tempo geológico,
Mas os primeiros seres vivos que surgiram no planeta Terra eram seres vivos, eram seres aquáticos, tá bom? Claro, a Terra ela era uma imensa bola de fogo, muito magma, foi se resfriando, enfim, um monte de coisa acontecendo. Mas quando surgiu a água na Terra, né, em estado líquido, começaram, a partir disso, então, surgir os primeiros seres vivos, as primeiras espécies de seres vivos, ok? Pouco desenvolvidas, organismos simples, beleza? Saindo daqui do Criptozoico, a gente vai para o Fanerozoico, que é dividido em eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, tá? Fala, professor, esses nomes aqui eles são muito loucos e tá difícil de conseguir pegar isso aqui, eu tô com dificuldade, já estou com medo. Não fiquem com medo, não é difícil. E eu vou mostrar uma tabelinha que eu montei aqui para vocês, para ficar fácil para entender isso aqui, beleza? Eu também não vou tomar muito tempo em cima desse assunto, porque esse não é o foco principal do nosso conteúdo programático. Isso aqui é só uma apresentação necessária para a gente entender os processos, mas não se preocupe muito com isso, beleza? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então, pronto. Olha só, se liga. Então, a gente tem aqui no Paleozoico os períodos Câmbrico, Orvodiciano, Siluriano, Devônico, Carbonífero, Carboniano, ou Carbônico, Pérmico, Perminiano, certo? E depois a gente vai para o Mesozoico com essas outras características. Perceba só uma coisa aqui que eu quero falar. Oi. Nesse Paleozoico, é Palê ou é fã que fala Faneozoico? O éon é Fanerozoico. Fanerozoico, né? O éon vocês conseguem visualizar a setinha do mouse? Sim, sim. Então, é Fanerozoico. Eu falo tá? Fanerozoico. E no Fanerozoico, que é um conjunto de eras, tá? A gente tem da mais antiga para a mais recente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos acostumados, quando a gente vai olhar uma tabela, a gente pega qualquer tabela que a gente pega, a primeira coisa que a gente faz é olhar a informação aqui de cima, né? Que são os dados da tabela, e começa a analisar ela assim, ó, de cima para baixo, beleza? A tabela de a escala do tempo geológico, a gente nunca analisa ela de cima para baixo, a gente analisa ela de baixo para cima. Por isso que eu comecei daqui, ok? Por quê? Qual é a função dessa escala do tempo aqui? É entender dos primeiros processos aos processos mais atuais, né? Dos primeiros eventos aos eventos mais atuais. Então, eu vou lá do mais antigo, do início, até chegar no dia de hoje aqui, com esses eventos, entendeu? Então, é isso. Bom, deixa eu mostrar. Então, eu não vou ficar me delongando muito nisso aqui, porque vocês já entenderam, né? Então, ele vai mostrando aqui o tempo, né, que levou cada era geológica, aproximadamente, tá bom? E quais foram as eras, né, as divisões, os períodos que aconteceram aqui dentro dessa era, né? Então, assim, cada uma delas vai ter uma característica. Surgiram os primeiros eucariontes, aqui os primeiros corais, a idade dos peixes, os primeiros répteis, anfíbios e por aí vai, beleza? Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, ainda sobre esse assunto, para começar a entender melhor aqui a organização dessa era. Bom, eu queria mostrar... Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Peraí, só um pouquinho. Na verdade, eu tenho uma... É a atividade assíncrona de vocês que eu preparei. Só que eu não queria mostrar agora, porque como é atividade, mas não tem problema. Eu vou mostrar só um pedacinho dela. Só um pouquinho que está abrindo aqui. Que é uma tabelinha que eu montei. Não é essa. Oh, Jesus Cristo, cadê essa peste? Nossa Senhora, tem um cantor aí.
Eu não nada, já achei aqui essa peste. Para de esculhambação aí comigo. Ó, se liga. Vou compartilhar aqui. Pronto, estão vendo aí? Olha. Professor, o senhor está mutado. Bom, eu não mutei, então provavelmente alguém está mutando aí. E como vocês já devem saber, isso tem ocorrido em algumas aulas com alguns professores, em todas as turmas. Quer dizer, sobretudo no integrado, no subsequente isso não acontece. Deixo a minha sala aberta para vocês falarem, porque eu acho interessante e extremamente importante que vocês participem. Falando mesmo, porque às vezes a pessoa fica com preguiça de ficar digitando, então ela quer falar, ela quer interagir, é a melhor forma possível. Mas, é claro que eu também não estou achando que isso foi nada de absurdo, mas se vocês ficarem fazendo isso, se essa pessoa que está fazendo essa gracinha ficar me multando toda hora, sendo que eu estou explicando um assunto aqui, que é assunto de atividade, assunto de prova, eu simplesmente vou configurar a sala para ninguém falar, tá? Eu não gostaria de fazer isso. Mas como a gente sempre tem um espírito de porco aí que adora, acorda cedo e come palhacitos no café da manhã, aí acontece, de repente, que está prejudicando as outras pessoas, né? Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Aqui, eu estou mostrando para vocês, eu criei essa tabelinha aqui. Quando eu estou na sala de aula, no momento presencial, e eu mostro essas tabelas das eras geológicas, o pessoal já meio que dá uma assustada. Nossa, professor, é muito difícil esses nomes aí, eu não vou decorar isso nunca, não sei o quê. Não é para decorar nada, tá? Eu apenas estou apresentando para vocês como é que o tempo passou. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O conceito de tempo, para a geologia, vou até aparecer aqui para conversar com vocês. O conceito de tempo, a palavra tempo para a geologia, ela é um pouco diferente do conceito, da noção de tempo que a gente tem dentro das outras ciências. Por exemplo, a física, a matemática, até a química, elas trabalham com o conceito de tempo, né? E esse conceito de tempo, por exemplo, na física, quando vocês vão fazer um exercício enfim, qualquer exercício, fala assim, uma escala de tempo, uma noção de tempo. A física, por exemplo, ela trabalha o conceito de tempo em frações de segundos, milésimos de segundos, minutos, né? Horas. Mas, em geral, são segundos ou milésimos de segundos. É um tempo rápido. Para a geologia, o conceito de tempo é chamado de tempo profundo. E o que é tempo? O que seria o tempo profundo? Por exemplo, considerando que o nosso planeta ele tem 4,6 bilhões de anos, então, quando eu falo assim para vocês, gente, o Oceano Atlântico, eu não sei se vocês sabem, mas o Oceano Atlântico ele não existia no conjunto de formação de todos os oceanos. Houve separação, houve placas tectônicas que eram juntas, certo? E essas placas tectônicas começaram a se afastar. Com o afastamento dessas placas tectônicas no planeta Terra, esse espaço entre elas foi preenchido com água. Então, assim, essa água que preencheu o afastamento entre essas duas placas formou o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico ele ainda está em formação. Nós temos aqui duas placas tectônicas. Eu vou usar a minha referência da tela que eu estou vendo, tá? Então, essa é a minha mão direita e essa é a minha mão esquerda, tá? E talvez ela apareça invertida para vocês, mas eu só estou dando uma referência. Então, essa mão direita aqui é a América do Sul. É o continente americano, tá? O continente todo, América do Norte, Central e Sul. E essa mão a minha mão esquerda é o continente africano, beleza? Então, em um determinado período geológico, que a gente vai ver daqui a pouco, existia um momento em que todas as massas continentais, superficiais, eram tudo junto,
Era isso aqui, ó, um bolo, que a gente chama de Pangeia, tá? O que é a Pangeia? É o supercontinente, onde as massas continentais estavam todas agregadas e depois, com o tempo, sofrendo influência das forças endógenas, certo? O que é a força endógena? Tectônica, tectonismo, magmatismo. Essas placas, essa massa continental foi se separando e cada uma foi para um canto. Beleza. Então, olha aqui, eu tenho aqui América, continente americano e África. Separa. Eles estão sendo influenciados por forças que estão separando. Esse movimento de placa aqui é um movimento que a gente chama de movimento divergente de placas. O que é divergente? Elas estão divergindo, elas estão seguindo direções opostas. Com a ruptura e a abertura desse espaço aqui, formou o Oceano Atlântico. Beleza. Há quanto tempo isso tem acontecido, professor? Bom, isso aí tem ocorrido aproximadamente há uns 250 milhões de anos atrás. Tudo isso só isso. Só isso porque quando eu falo assim, 250 milhões de anos atrás, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o Oceano Atlântico, esse mar que a gente está vendo aqui, né, na próxima nossa costa, ele é um bebezinho. Acabou de nascer. Poxa, 250 milhões de anos, acabou de nascer? Exatamente. Gente, se a gente utiliza como referência a escala do tempo, o tempo total, qual é o tempo total? A referência, 4,6 bilhões de anos. E eu falo que tem um evento, um acontecimento terrestre, que ocorreu há 200 milhões de anos atrás, 250 milhões de anos atrás. O que é 250 milhões de anos atrás comparado a 4,6 bilhões? Nada. Recente, ultra recente, está acontecendo. A nossa espécie, a nossa existência no planeta Terra, há controvérsias em relação ao tempo do aparecimento das primeiras espécies humanas, tá? Mas tudo bem, não vamos ficar discutindo isso. Vamos dizer aí, vamos contabilizar que a primeira espécie humana apareceu no planeta Terra há 60 milhões de anos atrás. Gente, o que é 60 milhões de anos atrás? 60 milhões de anos atrás comparado a 4,6 bilhões, não é nada. 60 milhões de anos atrás é menos do que um piscar de olhos. Fazendo uma analogia a todos os eventos, todos os acontecimentos terrestres. Então, o que eu quero que vocês entendam o conceito de tempo para a geologia é tempo profundo. Falar em milhares, centenas, milhares, milhões de anos atrás, para a geologia, quer dizer pouca coisa. A geologia é significativa quando a gente está falando de bilhões de anos. Bilhões de anos é relevante, tá? Mas falar de 100 anos atrás, 200 anos atrás, não é nada. Geologicamente falando, assim, em relação aos eventos, é pouco considerado, entendeu? Apesar de existir, mais para frente eu vou falar, alguns acontecimentos, alguns eventos que foram produzidos pela atividade humana, que já afetam toda a característica geológica do planeta terrestre, em curto tempo, certo? Ainda assim, comparado ao tempo total, é pouco. Beleza? Então, vamos lá, voltar para a atividade. Peraí, deixa eu projetar de novo. Então, quando eu falo dessa parada aqui para vocês das eras geológicas, eu sempre trago essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, eu peço assim, na sala de aula, eu não vou pedir para acontecer isso aqui, porque vai atrapalhar tudo, eu acho. A gente tem aqui, ó, esses prefixos. Prepamesse, 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 tem que falar isso aqui 153 vezes para poder entender. Prepamesse. Por que eu estou falando isso daqui, gente? Pelo amor de Deus. Olha só. Prepamesse nada mais é do que você gravar isso na sua cabeça. Prepamesse é uma forma mais simples de você entender como são organizadas as eras geológicas. Certo? Aí você fala assim, professor, por quê? O que é o pré? O pré é o pré-cambriano, certo? Era geológica pré-cambriana.
Isso aqui, Proterozoico e Arqueozoico, está lá no éon criptozoico. Ó, perceba, vem assim, ó, a ordem é essa. Começa aqui, vem para cá, tal, tal, tal. Por que eu não coloquei o Arqueozoico e o Proterozoico nesse formato aqui de tabela? Coloquei eles separados. Porque eu disse para vocês que lá no período arcaico, ou Arqueozoico, os acontecimentos, os eventos foram pouco significativos. Entendeu? Então, a Terra era muito mais quente no Arqueozoico, pelo menos 3 vezes mais quente. Começaram a surgir os primeiros organismos unicelulares, vida simples. Depois, no Proterozoico, começou a surgir as primeiras atividades tectônicas, primeiras glaciações e aparecimento dos organismos pluricelulares, vida complexa, tá? Mas, assim, considerando todos os outros eventos que ocorreram ao longo desses 4,6 bilhões de anos, o relevante para a gente, e quando eu digo relevante para a gente, não é minha opinião pessoal, não. A gente não pode esquecer também que, além de eu estar explicando esse assunto aqui para vocês, eu não estou explicando esse assunto só porque eu acho que é legal. Não é, não. Eu estou explicando esse assunto porque esse assunto é um dos assuntos cobrados no Enem, tá? E no Enem, você não vai ver, isso já sou eu afirmando, tá bom? Você não vai ver um exercício de geografia ou de biologia que considere alguma coisa, que queira saber alguma coisa, ou do Arqueozoico ou do Proterozoico. Se tiver algum exercício sobre esse conteúdo, eles vão considerar quais períodos? O Prepamesse. Então, por isso que eu coloco na tabela aqui, Prepamesse, que é o que a gente precisa saber, beleza? O foco é Enem. Olha só, no pré-cambriano, primeiro, por que recebe esse nome pré-cambriano, professor? Câmbria, tá aqui, ó, eu não tinha colocado, eu não coloquei em negrito porque eu esqueci. Câmbria está relacionado a um material rochoso, certo? Ó, rochas magmáticas. Oh, meu Deus. As rochas magmáticas, eu já falei para vocês, foram as primeiras rochas que surgiram no planeta. Entendeu? Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que quando a Terra estava se formando e ela começou a resfriar, as primeiras rochas se formaram e essas rochas elas deram origem às superfícies à superfície terrestre. Tem alguns países, tem muitos países que são compostos essencialmente por rochas magmáticas. Basicamente, é rocha magmática no país todo. Como, por exemplo, as ilhas do Reino Unido, algumas ilhas do Reino Unido. Aquela região lá do Reino Unido, conjunto de ilhas, né, Inglaterra, Escócia, enfim, País de Gales, antigamente elas eram chamadas de região da Câmbria, certo? Câmbria. Então, quando foi organizada aí essa tabela de eras geológicas, e sabendo que na região da Câmbria o material geológico era composto essencialmente por rochas magmáticas, tomou-se como referência aquela região. Então, ficou chamado, na era geológica, ficou conhecido como a região, a era pré-cambriana. Quer dizer o quê? Bom, se Câmbria quer dizer, faz uma analogia às rochas magmáticas, pré-cambriana quer dizer que é um período, é uma era geológica que ela antecede a formação das rochas. Então, o pré-cambriano ele é tão antigo que ele antecede a formação das primeiras rochas, certo? Então, o que vai acontecer? Vão ainda formar as primeiras rochas, e depois que formar as primeiras rochas, vai começar a aparecer os primeiros animais, os primeiros vegetais, vai começar a formação da atmosfera primitiva, que eu já expliquei, vai começar, quando a superfície resfriar e ficar sólida, a crosta terrestre, a litosfera, vai começar a ter movimentação de placa, vão começar a surgir as primeiras formas de vida complexa. Então, o período pré-cambriano, ele é isso. Ele corresponde a esses eventos. Agora, perceba uma coisa. O pré-cambriano, ele data de 4,6 bilhões de anos atrás. Praticamente a origem do planeta, tá? A gente já pode considerar como pré-cambriano, de 4 a 4,6 bilhões de anos atrás. A próxima era geológica é o Paleozoico, certo? Zoico quer dizer idade, tá bom?
E paleo, coloquei aqui, ó, paleo quer dizer antigo, idade antiga. Quando começa o Paleozoico? O Paleozoico, ele começa a partir de 600 milhões de anos atrás. Você fala assim, professor, então só uma informação aqui, um detalhe. Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos e o Paleozoico 600 milhões de anos, quer dizer que o pré-cambriano durou 4 bilhões de anos? Exatamente. Exatamente. O pré-cambriano é a era mais longa das eras geológicas, certo? E se a gente pegar 600 milhões de anos atrás, que é pouco comparado aos bilhões que já passaram, nesses 600 milhões de anos atrás foram as eras geológicas que mais tiveram eventos, beleza? Então, é isso. Entre esses 600 milhões de anos atrás, o que aconteceu? Depósitos de carvão, recuo dos mares rasos, a própria Pangeia, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não formaram os primeiros animais, bem antigo, os primeiros animais, as primeiras plantas, eles sobreviveram por muito tempo? Não. Foi mudando as características físicas do planeta e esses animais, essas plantas, eles morreram e viraram matéria orgânica. Como acumulou muita matéria orgânica e mais sedimentos, que a Terra estava em transformação, desgaste, essas coisas todas, essa matéria orgânica depositada depositada com sedimentos sofreu influência de pressão, umidade, temperatura e começou a formar o carvão. O que é carvão? Carvão nada mais é do que um mineral orgânico, né, composto de decomposição de animais e plantas. Tá? Isso é orgânico, né? Enfim. Depois a gente vai para o Mesozoico. O Mesozoico é um período intermediário, é médio, quer dizer, tá? Idade média. O que aconteceu no Mesozoico? O Mesozoico ele ocorre de 250 milhões de anos atrás para cá. Para cá não, até 60 milhões de anos. Surgimento dos primeiros mamíferos, aparecimento e desaparecimento dos dinossauros, vulcanismo e deriva dos continentes. Tá? A deriva dos continentes é quando os continentes começam a se separar. Beleza? Então, aí... Peraí que eu tirei aqui da tela. Depois a gente chega no Cenozoico. Ceno quer dizer novo, jovem, recente, tá? Quer dizer jovem, recente, não necessariamente novo. E aí a gente tem o aparecimento do ser humano, a era do gelo, a formação de montanhas, tá bom? Então, essa tabelinha aqui, ela é a tabelinha que é essencial para vocês entenderem aí os principais acontecimentos geológicos. É só lembrar do Prepamesse, tá? E é isso. Bom, eu já estou caminhando. Antes de finalizar, eu ainda quero mostrar mais uma informaçãozinha aqui. Rapidinho, tá? Só para fechar esse assunto que eu estou falando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente for tomar como referência os acontecimentos da Terra, os acontecimentos terrestres comparado à era geológica, peraí, não está aparecendo. Aqui. Olha só. Essa tabelinha aqui que ela faz uma comparação entre o nosso calendário e os acontecimentos das eras geológicas. Então, a gente tem aqui, ó, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico e antropozoico. Tá? O antropozoico é o que eu acabei de falar agora há pouco, é quando a gente considera que a nossa espécie humana, ela já foi capaz de alterar a composição geológica da Terra. Como? Como é que a nossa espécie... Professor, eu entendo que lá no pré-cambriano tem uma característica, porque o clima era diferente, os comportamentos eram diferentes, e foram surgindo os animais, esses animais tinham também uma dinâmica, mas como é que o ser humano consegue influenciar ou alterar a característica geológica da Terra? Por exemplo, lixo. A gente não produz lixo? O lixo vai para onde? O lixo vai para o lixão, o lixo vai para o aterro, aquele lixo, aquele material que está lá, faz o quê? Entra decomposição, e aí? Todo esse material tecnológico que a gente produz, todo o lixo, todas as espécies de lixo que a gente tem produzido ao longo desses 60 milhões de anos atrás, ele tem sido armazenado de que forma no planeta, na superfície terrestre?
Como isso tem influenciado na formação geológica? Isso tem alterado a geologia natural da Terra? Sim. Então, há de se considerar que sobre o estudo de sociedades, é humano, né? É uma era antropozoica, antropológica, quer dizer que a ação dos seres humanos, né, os eventos humanos causados na Terra já foram capazes de alterar a composição química e física dela, beleza? Então, pronto. Aqui está em bilhões de anos, ou bilhões no caso, né? 4 mil milhões é igual a 4 bilhões, tá? E aí o que acontece? A gente, comparado aqui ao nosso calendário, o nosso calendário vai de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, não é isso? Então, se liga, olha só, a era pré-cambriana, ela começa no 1º de janeiro, a origem do universo, do planeta Terra, desculpa. E ela vai até quando? Quando é que começa a Paleozoica? 21 de novembro. Você tem noção que o pré-cambriano corresponde a janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Lá no dia 21 de novembro muda para uma nova era. Olha o tamanho da era pré-cambriana. Ela é enorme, 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 entendeu? Ela é a maior era geológica que a gente tem. Contudo, quando eu considero a era paleozoica, mesozoica e cenozoica, eu entendo que essas 3 eras, essas 3 últimas eras, elas foram as eras mais representativas, com maior quantidade de eventos e acontecimentos. Um monte de coisa aconteceu aí. Então, o Paleozoico, ele vai de 21 de novembro até dia 16 de dezembro, nem um mês. Certo? É uma era, né, comparada ao pré-cambriano, micro, mas, assim, significativa, né? O Mesozoico vai do dia 16 de dezembro até o dia 26 de dezembro. Então, é pequena. O Cenozoico de 26 de dezembro a 31 de dezembro, menor ainda, certo? E 31 de dezembro é quando a gente aparece. Então, assim, olha só, o surgimento da espécie humana no tempo geológico, se a gente fosse comparar o nosso calendário, a gente apareceu no dia 31 de dezembro às 8 horas da noite, 4 horas antes de acabar o ano. Então, assim, a nossa existência no planeta Terra, geologicamente falando, ela é ultra, mega recente, entendeu? A nossa existência, ela é referência, ela faz referência de um acontecimento, o último acontecimento mais breve possível. Por isso que eu falei para vocês que a nossa existência, geologicamente falando, quando a gente entende que o tempo é tempo profundo, a gente não é nada. Mas mesmo assim, mesmo considerando o tempo da nossa existência, os eventos que são recorrentes da nossa existência, eles são bastante significativos. Bastante significativos, tá? Então, é isso. Eu tinha até mais algumas imagens para mostrar para vocês, mas deixa eu ver, se eu vou mostrar só mais uma, prometo que é a última. Ainda é sobre isso, só para vocês terem uma noção da escala mesmo. Era só um pouquinho. Oh, caramba. Era só. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma espiral das eras geológicas. Aqui começa 4 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos atrás, ó. Tudo é pré-cambriano, tá? Ó, começa a formar rochas conhecidas mais antigas e tal. Ele vai explicando os acontecimentos, ó. E vai. Pronto. Quando é que ele finaliza? Aqui. Ele vai finalizar aqui, ó. Então, assim, daqui para frente, vai começar o Paleozoico. Entendeu? Olha só. O Paleozoico, aqui já vai começar o Mesozoico e aqui o Cenozoico. Então, assim, considerando todo o tempo que a Terra teve no seu... A maior quantidade de eventos, cada círculo desse aqui é um evento, tá? Mas é claro que existem muito mais eventos. Então, assim, do Paleozoico para cá, que seria, vamos dizer, a última volta desse espiral aqui, é onde a maior quantidade de eventos geológicos aconteceram no planeta Terra. Entendeu? Então, é isso.
Então, eu não consegui falar nem a metade do que eu gostaria de falar, mas não tem problema nenhum, porque eu também não posso não falar essas coisas, né? Passar por cima não dá certo, não vai dar certo. Não dá certo para mim, não dá certo para a disciplina e pior para vocês, né? Então, enfim, não tem problema nenhum. Eu vou encerrar a minha aula aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. O momento é esse. Agora tá tranquilo. Eu só queria pedir ao senhor se você pudesse mandar essas tabelas para mim no WhatsApp, que vai me ajudar bastante a estudar. Eu vou mandar essa tabela aqui, ela é da minha aula, da minha atividade assíncrona de hoje. Então, ela tá lá. Então, pronto, tá tudo certinho. Então, eu já fiz uma atividade assíncrona, eu vou mandar para vocês, vou enviar para vocês agora. E aí vocês vão ver essa tabela lá, e umas imagens e bastante coisa interessante. Não mudou? Eu vou colocar no Moodle, mas aí eu mando o link para vocês. Eu posso mandar também por um WhatsApp de alguém e depois vocês colocam no grupo. Pronto, tranquilo então. Mas eu vou mandar pelo Moodle. Certo. Pelo Moodle não, desculpa. Pelo time. Pelo time. Por enquanto, disponível não. Por enquanto, eu só estou usando o Teams. Eu só estou usando. Eu achei bem interessante essa última tabela que o senhor mostrou do espiral. Muito da hora. Dá para dar essa imagem, é por isso que eu fiz questão de mostrar, porque ela dá uma noção, né? O calendário também dá, a comparação do calendário também dá uma noção de tempo, né? Mas o espiral a gente vê a noção das representações das eras. O pré-cambriano foi muito tempo, gente, 4 bilhões de anos. E aí você tem o restante assim, né? Você tem 600 milhões de anos de outras eras e tantos outros acontecimentos, é fantástico. É um assunto bastante interessante isso. Eras geológicas, vou falar uma coisa aqui para vocês, na minha experiência que eu tenho com o Enem, eras geológicas não é o exercício, não é o tipo de exercício que mais cai, mas o Enem ele tem mudado cada ano, está um pouco diferente. Mas ele cai, viu? Não é o que mais cai, mas ele cai. Vai cair algum exercício de geologia no Enem? Claro que a gente está aqui, eu estou preparando vocês, vocês estão sendo preparados para uma prova daqui 2 anos, né? Vai cair daqui 2 anos algum exercício de geologia? Vai, com certeza. Então é isso. Chique. Mais alguém quer considerar alguma coisa? Se ninguém tiver mais nenhuma consideração em relação ao que eu expliquei. Caio, removeram você da sala. Mas como é que esses peixes conseguem fazer isso? Professor, porque, tipo assim, tem um negócio aqui que de vez em quando aparece até para mim mesmo. Assumir controle. Aí, a pessoa que tiver essa opção consegue ter o controle da sala totalmente. Aí consegue mutar o professor, mutar o aluno, retirar o aluno. Eu já sei como é que faz isso. Porque como eu criei essa sala agora, esse link agora há pouco, eu não configurei. Mas eu vou tirar isso para a próxima. Eu também uso isso aí mesmo para conseguir o link. Retirar o link daqui da reunião e mandar lá no grupo para o pessoal conseguir entrar. Estou fazendo isso agora. Mas na próxima vez eu vou negociar aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui a lista de presença. Pois é, gente. A infantilidade. Então é isso. Não, deixa eu ver aqui. Pois é. O problema não é só ser infantil, porque a pessoa que é infantil, o problema é dela, né? Ela que aprende a conviver com a infantilidade dela na vida, né? Mas a questão é prejudicar uma aula, né? Uhum. Mas isso aqui também é uma coisa, viu? Eu tenho como descobrir quem fez isso. É mesmo? Caramba! Tem que descobrir. E por sorte minha e azar do outro, eu sou casado com uma analista de TI. Caralho! A pessoa tá muito quebrada. Então, só isso. Eu vou descobrir quem foi. É que a minha esposa não tá aqui agora, mas
Eu não vou nem fechar a sala para deixar ela configurada do jeito que está. Aí eu vou ver quem é o Zé Bonitinho que está fazendo isso, ou a Zé Bonitinha que está fazendo isso, e pronto. Não podemos esquecer que, apesar das aulas serem não presenciais, formato não presencial, as medidas punitivas da CAI continuam valendo. Permanece a mesma. Professor, eu tenho uma pergunta rapidinho aqui. Pode perguntar. Como é que vai ser as provas? Então, olha só, existe uma opção do professor marcar uma prova e ele fazer uma prova de acordo com a característica da disciplina, certo? Claro, é uma prova que vai ser uma prova de consulta, porque não vai ter como ele controlar isso, né? Mas, obviamente, que uma prova de consulta, ela tem um nível diferente de uma prova presencial, entendeu? No meu caso, eu ainda não pensei como é que eu vou fazer isso, porque eu estou trabalhando em cima dessas atividades e eu não sei até que ponto é interessante eu trabalhar uma prova nesse nível, até mesmo pelo conteúdo que eu estou falando, né? Mas, se de repente rolar, eu vou avisar vocês com antecedência. Então, pronto. Como é que vai ser. Mas, assim, isso depende de cada professor. Eu não posso dizer que é padrão, não. Cada professor tem autonomia para poder definir como é que ele vai fazer suas atividades. Bom, gente, então é isso. Não tendo mais nada para a gente considerar aqui, vocês não tendo mais nada para perguntar também, eu vou encerrar a nossa gravação, tá bom? E aí, qualquer coisa, estou à disposição no e-mail. Eu posso demorar um pouco para responder em função de outras coisas, mas eu vou responder com certeza. E é isso. Tamo junto. Qualquer coisa, pode mandar mensagem aí para o coordenador de vocês, que ele repassa para mim, tá bom? Se for algo mais urgente, e a gente resolve, e é isso. Seguimos. Valeu. Tchau. Bons estudos para vocês e fiquem bem. Tchau, valeu, professor. Você Valeu. também. Valeu. Vou encerrar aqui agora. Ah.